disse em Ezequiel 36, quando ele disse: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, e eu darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês esse coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei um espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. A palavra profetizada é que um dia, por causa da obra redentora de Jesus Cristo, agora aqueles que creem nele têm esse coração de pedra endurecido retirados de si, e é enxertado em nós um coração novo, o coração de Cristo. Isso é a doutrina da regeneração. Isso é a doutrina do novo nascimento, que tira de nós essa predileção contrária a Deus, desfavorável, pecaminosa, e coloca em nós uma nova predisposição, uma nova inclinação. Pois agora, inclinados e conectados com Deus, nós começamos a se voltar para Ele. Se você ler 2 Coríntios capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Da mesma maneira como na primeira criação, pela desobediência de Adão, nós nos tornamos pecadores. E por nos tornarmos pecadores, nós pecamos. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. O peixe nada, o pássaro voa, o cachorro late, e pecador peca porque Adão pecou. Mas da mesma maneira que pela desobediência de Adão nós nos tornamos pecadores, pela obediência de Cristo nós nos tornamos justos. E aquele que agora está em Cristo recebe dentro dele uma nova criação. Criação lembra de um ato de Deus, um ato divino, um ato sobrenatural, operado pelo Espírito, onde faz com que todas as coisas velhas fiquem para trás. E dentro de nós tudo se faz novo. Por isso, nessa noite que você veio talvez buscar uma resposta, você vai sair daqui com uma pergunta. E a pergunta é: você já nasceu de novo? Você tem certeza que você nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você é cristão. Eu não estou perguntando se você é católico. Eu não estou perguntando se você é evangélico, batista, assembleano, se você foi batizado, crismado, apresentado. Não importa. O que importa é nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você recebeu da parte de Deus essa nova criação, essa nova predisposição interna? Você olha para dentro de você e vê o Espírito Santo de Deus comunicando ao seu espírito que você é de fato um filho de Deus? Essa é a única pergunta que importa. Quando nós voltamos aqui para o texto, ele diz: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram seus sinais miraculosos e creram no seu nome. Muitas pessoas viram o que Jesus fazia e fez e passaram a crer, mas o texto diz que ele não confiava neles, pois não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do que havia dentro do homem. É como se tivéssemos ensinado só ter essa fé, ser crédulo a respeito de quem Deus é, ou quem Jesus é, ou do que Ele pode fazer, não é suficiente. Porque quando Jesus olha para dentro do seu coração, Ele sabe o que há aí dentro. Se há um espírito morto ou um espírito vivificado. Quando Ele olha para dentro do seu coração, Ele sabe se há um coração de pedra ou um coração de carne. É isso que importa. Saber o que Deus faz e saber o que Ele fez. Pois hoje há uma multidões de pessoas que estão correndo nesse domingo, porque viram o que Deus fez na sua vida, viram o que Deus fez na vida do vizinho, sabem o que Deus pode fazer e crê no poder do seu nome, mas não conhecem a Deus, não nasceram de novo, não estão conectados com Deus e não herdarão a vida eterna. Você nasceu de novo? Eu creio em Deus. Tiago 2 fala: você crê em Deus? Crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns.
até os demônios creem e tremem. Ah, eu prego sobre Deus, eu ensino sobre Deus, eu creio na palavra de Deus. Parabéns, grandes coisas. Eu expulso demônios, eu curo enfermos. Mateus 7 fala que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. A pergunta não é se você acredita em Jesus, ou se você ensina sobre Jesus, ou se você viu Jesus fazer alguma coisa na tua vida. A pergunta que importa é: você nasceu de novo? Então, uma dessas pessoas que viram a respeito disso era Nicodemos. E o texto diz, no primeiro versículo do capítulo 3, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E sabe por que é tão linda essa história? Porque Jesus conversou com uma mulher que tinha tido 5 maridos que não eram dela, divorciado de 5 maridos, e agora era amante de um outro. Jesus encontrou com um ladrão publicano, Jesus encontrou com prostitutas, mas quando ele escolheu introduzir o assunto, ele escolheu um fariseu que virou pejorativo, mas na época era o melhor do que havia era o que havia de melhor. Era uma pessoa de uma índole ilibada. Não há nada o que falar de Nicodemos. A Bíblia não fala nada mal dele. É um cara que dá o dízimo do tempero que colhe no jardim. É um cara que guardava cada um dos 8.000, mas não era só um fariseu, ele era o chefe dos fariseus. Ele fazia parte do sinédrio, dos 70 que julgava toda a nação, mandava matar, mandava nascer. E Jesus virou para esse homem perfeito, e começou a introduzir esse assunto para nos ensinar que não importa, eu estou falando sério, não importa se você é pastor, se você é um pregador, ou se você é uma prostituta, todos precisam nascer de novo. Então no versículo 2, ele veio a Jesus de noite, na calada da noite, escondidinho, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos procurou Jesus na calada da noite, talvez com medo do que vão achar dele, talvez interessado, curioso, mas eu vou ver de longe, porque vai que pega mal, vai que pensam mal de mim. Jesus tinha acabado de destruir o templo, tinha feito um estrago no dia anterior. Então se eu for visto com ele, então repare que é alguém que está atrás de Deus, mas ainda se importa com a opinião dos homens. E havia muitas pessoas que foram assim, e existem muitas pessoas que são assim. João capítulo 12 diz: ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Você já percebe que Nicodemos não nasceu de novo? Porque o que importa para ele é o que vão achar de mim. O que importa para ele é se eu vou perder um status, uma posição. Mesmo sendo zeloso, não nasceu de novo. Ser um fariseu não significa que você nasceu de novo. Guardar os mandamentos não significa que você nasceu de novo. Ser um líder religioso, um pastor, não significa que você nasceu de novo. E você repara que no diálogo Jesus, ele faz uma pergunta, ele faz uma bajulação: sabemos que és mestre. E Jesus não cai nessa jogada. Diferente dos religiosos, ele não se importa. A tua opinião não importa, você sabe, porque Jesus não responde. Jesus não fala assim: obrigado, nossa, que bom que você, entendeu? Porque ele sabe que ter as informações corretas não significa que você é novo nascido.
Sabemos que é a mestre da parte de Deus. Eu conheço as Escrituras, eu conheço as doutrinas, eu conheço a palavra, eu sei que Jesus é da parte de Deus, eu sei que Jesus fez aquilo, eu sei que Jesus fez, não importa. Não importa. O que importa? Você nasceu de novo. Jesus podia dar corda para essa conversa, mas ele corta abruptamente e em resposta declarou: digo-lhe a verdade, meu filho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nasceu de novo. Não importa o que você pensa, não importa o que você sabe o que importa? Você nasceu de novo. É isso que interessa, porque é necessário. Se você quer desfrutar de coisas espirituais, você precisa estar conectado com Deus espiritualmente. Você precisa ter uma nova disposição. Só saber de Deus não importa. A Bíblia, o inferno está cheio de pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando a palavra, veio um endemoniado lá de Mordia, não era, ele entrou na igreja. E meu pai falava assim: abra a Bíblia em Isaías 64, versículo 4, e ele falava, ele citava: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por eles e neles espera. Abra a Bíblia em Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, o cara citava, não deixava de abrir. Abra a Bíblia em Mateus 26, ele: ide por todo mundo, começava. Aí meu pai, vendo que estava me incomodando, chamou ele na frente, falou: confessa que Jesus é o Senhor, manifestou o demônio. Saber que a Bíblia não importa. A resposta de Jesus é bruta quando você fala assim: o que você sabe, você não pode ver nada. Porque para ver as coisas espirituais, para entender de fato as coisas espirituais, é necessário ser nascido do alto. A palavra aqui, nascido de novo, é anófen, nascido de novo. Você pode ser renascido, pode ser também um novo começo, e também significa nascido de cima, nascido de Deus, nascido espiritualmente. Você precisa ser nascido de Deus. O teu pai e a tua mãe já foi. Para que, se você for nascido nas regiões celestiais, agora você pode sim ver o que tem para você nas regiões celestiais. É por isso que tem muita gente que é crente, batizado, pastor, mas não desfruta do reino de Deus, não desfruta da justiça, da paz, da alegria, porque foram batizados, foram crismados, mas não nasceram de Deus, não nasceram do alto. O que Jesus está dizendo para ele é: você não sabe nada, pois sem o nascimento espiritual é impossível perceber as verdades do reino de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,14, diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Se você não nascer de Deus, você nunca vai experimentar. Você vai vir a vida inteira aqui, você vai assistir o culto, eu vou fazer 7 ministrações para você, vou te batizar na água, e você não vai entender, não vai experimentar a vontade de Deus, porque nasceu da carne. É necessário nascer de novo. Então, no versículo 4, Nicodemos perguntou a Jesus: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Algumas pessoas acham que Nicodemos está fazendo uma pergunta estúpida, como se Nicodemos, o chefe dos fariseus, não estivesse familiarizado com uma linguagem simbólica. É uma conversa entre rabis, é uma conversa entre mestres. Ele não está perguntando se tem como entrar de novo na mãe e ser parido. O que ele está tentando dizer é: como eu posso renunciar a tudo e começar do zero? Eu que estou aqui escondidinho para não ser visto pelo Sinédrio. Eu que tenho gastado a minha vida em cada detalhe e zelo da lei para tentar alcançar a salvação. Cheguei num nível máximo de excelência, a ponto de ser o chefe e o principal dos fariseus. Eu vou negar tudo, todo o meu esforço, toda a minha dedicação? Albert Einstein diz que o cúmulo da ignorância é fazer as coisas sempre iguais e esperar por resultados diferentes.
Se você tem desfrutado da plenitude do reino de Deus na sua vida, continue assim, mas se o teu zelo, a tua religião, o seu esforço, as suas doutrinas humanas não levaram você, não importa, não estou falando aqui de ser batista, não estou falando de ser evangélico. Se o teu dogma não te conduziu a uma nova vida, não vale a pena. Não vale a pena. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 fez essa escolha e disse: embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança em mim, pois se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que era na lei, irrepreensível. Não é alguém que estava tentando guardar a lei e não conseguia, é alguém irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, e justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero, pois, conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição e na participação dos seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Paulo não se apegou. Eu fui irrepreensível, eu fui veloso, eu fui fariseu, eu fui perseguidor, mas eu não tenho essa nova vida, eu considero como esterco. Porque o que importa é nascer de novo. Jesus disse mais uma vez, com essa afirmação tão forte: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se você não nasceu do Espírito, você não pode nem sequer ver o reino espiritual. Se você não nasceu do Espírito, muito menos entrar onde você não vê, onde você não entende. Pois é impossível desfrutar de um reino espiritual sem nascer espiritualmente. É impossível. Tem que se tornar um cidadão do céu. Você é um cidadão brasileiro porque um dia nasceu no Brasil. E para ser um cidadão que entra nas regiões celestiais e desfruta de toda sorte de bênçãos, você tem que nascer lá. Você tem que nascer e receber esse batismo da água e do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 3 diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Houve um tempo em que vivíamos enganados e escravizados por todas as espécies de paixões, prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens, o nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Você recebeu esse lavar regenerador? Você recebeu esse lavar renovador? Você nasceu do alto? Essa é a única pergunta que eu vou fazer nessa noite. Você de fato nasceu de novo? Pois o que nasce da carne é carne,
mas o que nasce do Espírito é Espírito. Repare que, pô, se você quer colher uma maçã, você planta uma semente do quê? Da maçã. Então, se você quer colher um fruto espiritual, você não pode colher por uma semente da carne. Você não pode plantar na carne para colher algo no Espírito. No livro de Tito fala assim, fala, não por atos de justiça por nós praticados. Tem gente que acha que eu vou guardar, fazer e eu vou ser. Não! Eu dei um exemplo hoje cedo no curso de batismo. A minha embreagem quebrou. Eu não entendo nada de carro. Se não fosse o Antônio, eu nem sabia que a minha embreagem quebrou. Fomos para Porecatu e eu dava o motor assim e não ia, ficava patinando. Aí levei no Reginaldo, ele falou, cara, quebrou tudo, aí está tudo destruído. Dava 5.000 giros e pegava 20 por hora. Já era. Estava quebrado. Então, eu fui lá, paguei uma nota, quase morri. Ele arrumou o carro e eu fui tirar o carro, né? E quando a embreagem estava quebrada, eu tirava o pé tudo assim, ó, para o carro engatar. Eu tirava. E vai. Só que agora eu peguei o carro, o Reginaldo deixou em casa, eu peguei o carro e só tirava o pezinho, morria. Ele falou, Mateus, agora a embreagem é nova, não precisa tirar tudo, tira devagar. Ah, beleza, Reginaldo, tá em casa. Estou aprendendo. Até agora, faz 3 dias eu estou morrendo o carro. Mas eu pergunto a você, quando a embreagem estava quebrada, de que adianta, com a embreagem quebrada, tirar o pezinho um pouco? Não vai andar. Fazer um comportamento certo, quando tudo está destruído, não faz a embreagem ser consertada. É isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer é que você por dentro está quebrado, destruído. Não tem uma peça que salve. Fazer as coisas certas, tirar o pé da embreagem não vai fazer o carro andar. Eu não estou falando que não deve fazer as coisas certas, estou falando que não adianta. Mas Jesus pega essa tua embreagem destruída e fala, filho, vem aqui que eu vou consertar, é a tua vida. Jesus vai lá e conserta tudo e coloca tudo novo. E fica caro, fica muito caro, mas Jesus paga o preço por isso. E agora ele vai falar, tira o pé errado? Não, agora é diferente. Agora a embreagem é nova, agora eu tenho que tirar devagar. O jeito que eu vivia não adiantava mais. O jeito que eu tirava, eu não ando o carro. Então eu não estou pregando contra atos de justiça, eu estou falando que atos de justiça não faz você nascer de novo. Mas aquele que é nascido de novo é nascido para os atos de justiça. Você não faz coisa certa para ser salvo, você faz coisa certa porque foi salvo. Amém. Porque se você não foi salvo, não importa o que você faça, você não vai nascer de novo. O que é nascido da carne só gera corrupção, só gera carnalidade. Esse é um milagre que não pode ser operado por atos de justiça. A carne não pode produzir nada além de carnalidade. Isaías 64 diz assim, desde os tempos antigos, nenhum ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu um outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas nós somos como o impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento em nossas iniquidades nos levam para longe de Deus. Os atos de justiça praticados por você não prestam para nada. Mas se você nasceu de novo, os atos produzidos por Cristo, por aquele que trabalha, por eles que nele espera, esses frutificam. Os frutos são do Espírito, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, prostituição, orgulho, vaidade. Até quando você tenta guardar os mandamentos da carne, você produz vaidade, orgulho. Eu vou ajudar o próximo. Vocês viram? Todo mundo viu? Posta aí no Facebook. Vaidade, vaidade, mais vaidade. Mas quando você é nascido de novo,
Deus trabalha com você que nele espera e de repente você nem percebe. Mas de glória em glória está sendo transformado e começa a frutificar justiça, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, porque é uma ação de Deus. E vão olhar para você e falar: o que aconteceu? Você vai falar: foi Deus, toda a honra, toda a glória, sola de glória, sabe de Deus, a glória, pois foi Ele que fez. Mas você tem que nascer de Deus. João capítulo 1, versículo 11, o apóstolo João disse: veio para o que era seus, para os judeus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o privilégio de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram pela vontade da carne, não nasceram pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você não é crente porque você é filho de crente. Eu tenho 3 filhas, sou pastor há 15 anos, nenhuma das minhas 3 filhas nasceram de novo. Filho de pastor é o quê? É carne. Não nasce da descendência humana. Meu pai era pastor, o problema é teu. Não nasce da vontade do homem. Olha, agora eu quero ser crente. Não nasce da força da carne. Então nasce como, pastor? Nasce de Deus. Nasce da parte de Deus. E você imagina isso na cabeça de Nicodemos. Espera aí, como? Se o que eu faço não é o suficiente, se o que eu faço não pode servir, agora eu dependo de Deus. Isso é assustador para quem aprendeu a depender de si. Para quem desde do Éden tem a síndrome do sabe tudo, porque agora ele conhece o bem e o mal. Isso é desesperador para o religioso. Mas para aqueles que esperam nele, é o alívio. Aqueles que creem e esperam no Senhor. E como isso acontece, pastor? Versículo 7, Jesus disse: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo, pois o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui Jesus faz um jogo de palavra muito curioso, porque você sabe, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. E no hebraico o Espírito é ruach. E ele, coincidentemente, é a mesma palavra usada para vento e usada para sopro. E no grego, Espírito é pneuma. E coincidentemente também é a mesma palavra para vento e para sopro. Então, seja em hebraico, seja em grego, Deus está fazendo um jogo de palavras. O vento sopra, ruach. Assim aquele que é nascido do ruach. Ele está fazendo um jogo que Deus vem trabalhando sobre palavra e vento e sopro e o Espírito. E ele começa a falar que a ação do Espírito é como a ação do vento. O Espírito Santo é como o vento. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele sopra onde quer. O Espírito Santo é soberano. Sopra onde quer. Não adianta, vamos marcar um congresso de avivamento que o Espírito Santo vai vir. Ele sopra onde ele quer. Se ele quiser, ele sopra aqui hoje. Minha oração é que ele sopra aqui hoje no teu coração. Mas ele sopra onde quer. É isso que irrita as pessoas. Ele sopra aqui, ele sopra lá no prostíbulo, ele sopra no hospital, ele sopra onde ele quer. Não tem como controlar. Ele não está preso na caixinha da religião. Ele sopra onde quer. Veja a história do Sérgio, ficou, a avó trouxe para a igreja a vida toda, porque a fé vem para ouvir, havia a palavra de Deus, mas nunca se converteu. Seguiu a vida, a avó morreu e não viu. Teve um acidente lá, foi parar no hospital e o Espírito soprou. É aqui, ó. Receba o Espírito Santo. O Reinaldo, aqui da igreja, me deu testemunho na cela, ficou 8 anos. 8 anos, membro da igreja, ministro do louvor, cantando aqui na igreja. Mas não era nascido de novo. E um dia, onde ele menos esperava, no lugar que ele estava menos esperando,
começou a ouvir a palavra de Deus e começou a sentir um formigamento interno dele, era algo renascendo dentro dele, porque o Espírito Santo soprou onde quer, quando quer, como quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, você não sabe também para onde vai. Vamos fazer um congresso, ele vai lá, não sei. Não é a Ele que se submete à nossa agenda, é nós que nos submetemos à agenda do Espírito Santo de Deus. É eu que me submeto. O que o Senhor quer hoje, Deus? Eu quero isso. Assim é todo aquele que nascido. O Espírito Santo é como o vento misterioso, ninguém sabe de onde vem. Você não sabe. Da onde que o vento vem? Eu imagino que Jesus está conversando com Nicodemos e começa a sentir uma brisa e ele aproveita o jogo de palavras e fala: está vendo esse vento que está soprando aqui? Da onde ele vem? É um mistério para nós. Tentar compreender as coisas e as ações de Deus é um mistério para nós, mas como o vento você não sabe, mas você percebe. Eu quero te dizer que eu não tenho como controlar ou saber quando o Espírito Santo vai soprar ou não, mas eu posso saber quando ele soprou. Eu sei quando ventou. Perguntar para uma menininha: você acredita no vento? O que é o vento? Vento é aquele negócio que me levou o chapéu do meu pai. Você não sabe o que é o vento. Explica o vento, explica o Espírito Santo. Mas eu sei quais são as ações, eu sei que ele agiu, eu sei que eu sou nascido de novo, pois a palavra de Deus nos ensina assim. Então, como eu posso saber? 1 João capítulo 4. Acho que eu passei correndo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido. Você não faz nada para nascer, você é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não sei quando que o Espírito Santo sopra, mas eu sei de uma coisa: se ele soprou na sua vida, o que é nascido de Deus ama o próximo, como foi amado por Deus. Eu estou cheio de conhecer crente, batizado, pastor, que não é nascido de novo. Como é que você pode julgar, pastor? Porque não ama. Não ama. Por causa de coisas, destrói pessoas. Ama uma instituição mais que a família. Não ama. E quem não ama, não conhece a Deus. A marca do cristão é o amor. E o amor ágape. O amor incondicional. O amor que responde um tapa na cara com o perdão. Se você não perdoa, eu tenho uma péssima notícia para você: você não nasceu de novo. Pois quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem entende o amor que recebeu de Deus, ama. Então, se você ainda não consegue perdoar, hoje é noite de você chorar e desesperadamente clamar, porque você é batizado, mas você não nasceu de novo. E não importa ser batizado. O inferno está cheio de gente batizada. O que importa é nascer de novo. Isso que queima o evangelho. Está cheio de evangélico, mas que não ama. As pessoas vêm, falam: é crente. Olha, gente, não ama. Que o Senhor faça um milagre nessa noite, transforme a nossa igreja. Eu não quero saber de batista. Eu peço que o Senhor nos reúna com nascidos de novo, que amam e conhecem a Deus. E o mundo olha para fora, você está vendo aquele povo é nascido de Deus, porque eles se amam. Eu quero para lá, porque isso aí não encontra lugar nenhum. Batista, assembleiano, católico, vem para todo lado, mas quem ama é raro. Que o Senhor sopre o seu vento aqui nessa noite. 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. O que é nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo
e ama o Pai de todo o coração. Resume a Bíblia em duas coisas. Pega esses dois mandamentos, eu resumo em duas: ame a Deus, ame o próximo. Eu sei que o cara nasceu de Deus como ele ama o Filho de todo o coração. Ele crê que é o Cristo, ele crê que morreu por ele crê que de fato derramou até a última gota de sangue por ele crê que Jesus foi no inferno por você, então ele ama a Deus de todo o coração. Eu não coloquei o texto aqui, mas Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E aquele que é nascido de novo e ama, adora ao Senhor de verdade. Sabe o que é difícil às vezes no momento de adoração? Porque tem muita gente que canta as músicas, mas não adora, porque para adorar tem que ter nascido do Espírito. Se você não nasceu espiritualmente, você não adora, você canta. E a adoração está ligada com a obediência. A primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi quando Abraão recebeu uma ordem dificílima de sacrificar o próprio filho. Então a primeira vez que aparece a adoração está ligado com obediência, com entrega total. E ele vira para o filho dele e fala pela primeira vez a palavra adoração: filho, subiremos e adoraremos. Quem é nascido de Deus entrega tudo na mão de Deus e entrega de todo o seu coração. Por isso ele falou em João capítulo 4: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador? Ou você é uma pessoa que canta? Olha lá se canta. Necessário é nascer de novo. E por fim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que é nascido de Deus vive no mundo, mas não se deixa ser cooptado, induzido, captado pelas ambições do mundo. A igreja evangélica criou um sistema de clientelismo onde usa-se Jesus como um meio, como uma lâmpada mágica para te dar aquilo que o mundo te conduziu e te induziu a ter. Então você quer ter um carro do ano? Vem para Jesus e recebe os milagres. Eu não estou falando de falsos milagres. Jesus não falou que foram falsos milagres. Ele falou: você fez milagres, mas eu não te conheço. O João 2 fala que quem fez milagres? Jesus. Os milagres eram reais? Eram reais. Mas eu conheço você. Sabe por quê? Porque você recebeu milagres. Alguém uma vez me disse assim: só pode ser Deus. Eu precisava de um negócio e era impossível de acontecer, e eu fiz o preço, paguei, orei, jejuei, e Deus me deu aquele negócio impossível. Só pode ser Deus, pastor. Sim, foi Deus que fez. Mas olha, o amor que o cara tem por esse negócio, que o faz pisar na própria família, que faz cuspir, adulterar e trair a mulher, recebeu o milagre de Deus, mas não tem a fé que vence o mundo. Ele está preso, ele está escravizado, ele está buscando a Deus para as ambições. Você veio buscar uma bênção hoje? A maior bênção que você pode receber é Jesus Cristo de Nazaré. Ah, pastor, se você falar isso vai esvaziar. Você sabe que a coisa mais chata do mundo é juntar um culto cheio de bode. Isso é chato. Agora imagina uma hora que vai lotar aqui de adorador que adora em espírito e em verdade. O céu descendo na terra.
porque adoram o Espírito e verdade. Eu não vim aqui pela bênção, eu vim atrás do Senhor. Ah, Senhor, eu quero encher essa igreja assim, mas eu quero encher de verdadeiros adoradores nascidos de novo. Bela Vista não precisa de 5.000 batistas, porque apenas 12 nascidos de novo fez um estrago na humanidade. Se nós somos nascidos de novo, porque o que é nascido de Deus que é nascido de Deus. Poxa, agora perdi, eu não consigo entender. Vive no mundo, mas não se deixe ser conduzido pelo mundo. 1 João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, pois aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. O que é nascido de Deus não está no pecado. Ele peca, ele está sujeito ao pecado, mas ele não vive no pecado. Ele não vive no pecado. Você é batizado, você é evangélico, você é católico, vive no pecado? Você não nasceu de novo. Pastor, eu pequei hoje, eu pequei ali, sim. Mas você vive nessa missão. Porque se você nascer de Deus, Deus o protege do maligno. Então, quando você começa a olhar essa lista de relação, de amor a Deus, incondicional, de amor ao próximo, de uma vida desarraigada das ambições do mundo, de uma vida livre, pois agora o pecado não pode mais te dominar. Não que você não fale, não que eu não tire a embreagem errada e o motor morre, mas o motor está novinho. Eu pergunto para você, você é nascido de Deus? Você já nasceu de novo? Você é nascido do Espírito? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isso? Como pode ser isso, pastor? Estou 20 anos na igreja. Você é nascido do Espírito? Eu não sei como acontece, irmão. Mas eu sei que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu estou dedicando um bom tempo aqui só lendo o texto da palavra de Deus, para que quem sabe você ouça o Espírito Santo e vire para Ele e fala assim: eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo, mas eu preciso do Senhor. Porque sabe uma coisa? O que importa é nascer de novo. Jesus, terminando seu discurso no versículo 13, fala: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu. Pela escadinha do esforço do homem, ninguém sobe. Torre de Babel é uma tentativa, a religião é um esforço. Eu vou fazer e vou chegar no céu. Ninguém sobe no céu, a não ser aquele que do céu desceu. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E os que olharam para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostraram decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Coloque-se de pé. Espírito Santo de Deus, o que nós precisamos aqui nessa noite só o Senhor pode fazer. Se eu olho para mim, eu só encontro miséria, Senhor, mas se eu olhar para o Senhor, você já nasceu de novo, irmão. Você já nasceu de novo. Se você já nasceu de novo, está na hora de você aprender a usar a embreagem. Se Deus fez uma nova criação na sua embreagem, está na hora de aprender a se despojar do velho homem
e amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo incondicionalmente, abandonar esse pecado, porque ele não pode mais te dominar. Antes você era escravo, mas agora é uma escolha. Abandonar essa ambição do mundo, esses desejos humanos, esses desejos pelas coisas que o mundo lhe oferece, porque isso não importa. Se você nasceu de novo, está na hora de você receber pela fé toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Mas se você não nasceu de novo, está na hora de clamar. Está na hora de clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, miserável pecador, e faz algo novo na minha vida, algo que só o Senhor pode fazer. Faz, Espírito Santo de Deus, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no meu coração. Faz, Senhor, uma nova obra, algo que eu não posso produzir pelo meu esforço humano, algo que a minha semente da carne não pode gerar. Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa igreja. Começa algo novo aqui. Nos lave, nos renove, nos regenera de dentro para fora. Incendeia o nosso coração de amor genuíno pelo Senhor. Não importa o que a gente sabe, o que a gente viu, o que a gente fez, importa é nascer do alto. Aleluia. Importa é te adorar em espírito e em verdade. Importa te desejar acima de tudo, acima de todos. Oh Deus, opera um milagre nessa igreja. Opera um milagre na minha vida. Não nos deixa, Pai. Não temos como controlar o Senhor. Não temos como determinar nada, mas como um mendigo esperando pela esmola, nós esperamos por Ti, ó Pai. Na confiança de que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu com os ouvidos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós esperamos por Ti. Nessa noite eu te convido a olhar para a cruz. Olhe para Ele. Olhe para aquilo que Ele fez. Assim importa, como disse Jesus: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Olhe para Ele e sede salvos. Olharam para Ele e foram iluminados. Revela-se a nós, Jesus Cristo de Nazaré. Abre os nossos olhos espirituais. Faz o milagre da nova criação em Cristo. Oh Deus, eu tenho certeza que muitos aqui precisam do milagre dessa noite. Precisam ter as suas engrenagens consertadas de dentro para fora. Mas eu tenho certeza que só o Senhor pode fazer, ó Pai. O que nós podemos fazer é entregar nas suas mãos. Está aqui. Eu sei que Jesus pagou o preço. Eu sei que Jesus é capaz e poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós e não opera em nós, ó Deus. O milagre da transformação. Oh Espírito Santo de Deus, não dá mais para continuar assim. Não vale a pena. Não vale a pena seguir uma vida de esforço humano, uma vida religiosa, uma vida vazia de propósito. Eu vim aqui entregar tudo que sou, Pai. Perante a Ti, reconhecer o Seu amor. Reconhecer que só Tu és o meu Senhor, porque o Senhor pagou o preço. O Senhor pagou o preço. Olhe para Ele, entrega a Ele. Se você não tem certeza do seu novo nascimento, entrega a Ele agora a tua vida. E se você tem certeza, adore, agradece e louve, porque nada importa mais do que ter nascido de novo. Todas as outras coisas são passageiras, os problemas são passageiros, mas aquele que é nascido de novo viverá eternamente. Aquele que é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de novo, ainda que morra, viverá, e viverá eternamente, e viverá
na vida, na qualidade que Deus vive, porque Ele consertou, Ele pagou o preço, Ele resgatou, Ele justificou, Ele regenerou e nos santifica, e um dia, na ressurreição dos mortos, Ele nos glorificará, para passar a eternidade fazendo aquilo que aquele que é nascido de novo faz de melhor: viver, desfrutar do seu amor e adorando em espírito e verdade. Meu irmão, você nasceu de novo, então muda a tua postura de adoração, pelo amor de Deus. Se você nasceu de novo, as músicas cantadas antes da mensagem não é uma enrolação para a mensagem. As músicas é o culto, é o que você veio fazer aqui. No céu não vai ter pregação, no céu não vai ter ensino. Sabemos, ó Pai, sabemos, não importa, não importa. Importa nascer de novo e amar a Deus de todo o coração, e sair daqui carregado do seu amor e amar o próximo mesmo que doa. Pois eu considero tudo como esterco para conhecer a Cristo e o seu amor. Nada mais importa a não ser conhecer a Cristo e o seu amor. O resto é nada, o resto é nada. Jesus é tudo, Jesus é tudo em todos para sempre. Eu quero te conhecer, Jesus. Olhe para Ele nessa noite e seja iluminado. Ele foi levantado por você, porque você não poderia fazer o que Ele fez. Entregue-se, consagre-se, se prostre e sopre o Espírito Santo de Deus. Uma nova vida onde há morte. Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos e ele perguntou: pode esse vale reviver? E ele disse: tu sabes, ó Deus. E Deus falou: profetiza a palavra. E conforme ele foi profetizando, assim diz a palavra do Senhor, aquele vale de ossos secos foram se juntando ossos com ossos, tendão com tendão, carne com carne. De repente se levantou um grande exército. Meus irmãos, desde segunda eu tenho orado que o Senhor sopre o Espírito regenerador nessa igreja e levante um exército de verdadeiros adoradores. Está todo mundo falando, a igreja está bombando, não importa. O que importa é nascer de novo. Se alguém nascer de novo nessa noite, valeu a pena, é isso que importa. Mas se o Senhor levantar um exército de adoradores que só se importam com Ele, a história dessa cidade vai mudar. Essa cidade não precisa de mais uma igreja, de mais uma doutrina. Essa cidade precisa ter uma bela vista do paraíso, mas não pode ver quem não nascer de novo. Então reflita, Pai, reflita através de nós a sua glória. Nós nos entregamos por completo e olhamos para o Cordeiro nessa noite, que pagou o preço, e não há nada que pode me separar, não há nada que pode me arrancar de ti, do teu amor, pois o Senhor pagou um preço de sangue, e pelo teu sangue nos liberta. E o nome dele não é Batista, o nome dele não é Mateus, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E a Ele, somente a Ele, o único digno de nos guardar, nos livrar até o dia final. Ao único Deus imortal, invisível, mas real, toda honra, toda glória, todo louvor e todo domínio na minha vida para os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus pela nova vida que sobrou em mim,